Olá, seja bem-vindo ao canal Brasil no Espaço. Este é o espaço onde exploramos as fronteiras da tecnologia espacial e trabalhamos para apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de lei que torne a exploração espacial uma política de Estado no Brasil, ou seja, prevista em nossa Constituição. Caso queira saber um resumo do que é uma política de Estado, a descrição está logo abaixo. No vídeo de hoje vamos discutir uma questão polêmica, tanto no Brasil quanto no mundo. E, embora nosso foco seja tecnologia espacial, é inevitável tocar em temas relacionados à defesa. Isso porque muitas das tecnologias que são desenvolvidas para a exploração espacial também são usadas na área da defesa. A questão é, o Brasil deveria possuir armas nucleares? Para respondermos esta pergunta, precisamos olhar para países que já possuem esse tipo de armamento, como Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Inglaterra. Observe que esses são poucos países, a maioria mesmo tendo recursos e não sendo signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear, no qual o Brasil faz parte, não investe em armamento nuclear. Exemplos incluem Canadá, Suíça, os países escandinavos e muitas outras nações ricas da Europa e da Ásia. Em vez disso, essas nações preferem concentrar seus recursos no bem-estar da população e em outras tecnologias. Você sabia que os Estados Unidos gastam anualmente 40 bilhões de dólares apenas com a manutenção de seu arsenal nuclear? Para efeito de comparação, o programa brasileiro, o ProSub, que inclui a construção de 4 submarinos convencionais e um nuclear, está estimado em 40 bilhões de reais. Ou seja, com o orçamento anual dos Estados Unidos para armamentos nucleares, seria possível construir 5 submarinos nucleares brasileiros e mais 20 convencionais. Esse mesmo valor seria suficiente para eliminar todas as favelas do Brasil, de norte a sul, em 5 anos, levando dignidade e qualidade de vida a milhares de pessoas. Dado o cenário social e econômico do Brasil, investir em armas nucleares seria uma política semelhante à de países como Índia e Paquistão, que são países pobres, com uma quantidade enorme de pessoas na miséria e que enfrentam conflitos regionais constantes. Algumas pessoas criticam o Brasil porque deveria adotar uma política semelhante ao da Índia na área espacial. Mas eu já fiz um vídeo aqui sobre como a Índia chegou a esse patamar na era espacial. Mas resumindo, a Índia já comprou tudo pronto. Ela comprou submarinos nucleares soviéticos, mísseis balísticos soviéticos e tudo mais. Ou seja, ela aprendeu a fazer essas coisas através de uma parceria estratégica, e que não é o caso do nosso país. Nós, por exemplo, não podemos comprar, mesmo com todo o dinheiro, submarinos nucleares americanos, franceses, russos, muito menos mísseis balísticos. E o Brasil também não possui inimigos como esses países, que vivem o tempo todo em conflito. Além desse custo todo, a tecnologia de armas nucleares é datada do século XX, ainda na primeira metade, e novas tecnologias para neutralizar esse tipo de armamento já estão em desenvolvimento, em linha com o que está em nossa Constituição e nossa cultura de paz. Acreditamos que o Brasil pode liderar o futuro com base em tecnologias de inovação e harmonia, como já vem sendo desenvolvido. Muitos analistas dizem que se o Brasil fosse uma superpotência, seria a superpotência da alegria, graças à sua capacidade de conviver pacificamente com vizinhos, com diversas etnias internas, culturas e pessoas do mundo todo. Portanto, investir uma quantidade enorme de recursos nesse tipo de arma e ainda ter que fazer a sua manutenção custaria bilhões e bilhões e bilhões de reais ao bolso de nós brasileiros, porque certamente isso iria aumentar em muito os impostos que nós já pagamos só para ter um equipamento que na prática eu considero um tipo de estratégia irracional, fazendo a seguinte analogia. Pois, se um país com armas nucleares ataca outro, o resultado é a destruição mútua, ou seja, ninguém ganha. Agora,
Faça comigo a seguinte analogia. Suponhamos que duas pessoas apontem um para outra uma arma de fogo e disparem simultaneamente. Os dois acabam falecendo, ou seja, ninguém ganhou. É assim que funcionam as armas nucleares. Ou seja, tudo depende da escolha que nós fazemos. Podemos utilizar a tecnologia para o bem ou para o mal. O fogo, por exemplo, pode ser usado para cozinhar alimentos, mas também para ferir e destruir. Da mesma forma, as guerras travadas ao longo de séculos têm sempre as mesmas motivações: disputa por território, por ideologias ou demonstração de poder. Se uma civilização altamente avançada, com capacidade de viajar pelas estrelas, olhassem para nosso planeta, seríamos comparados a bebês, ou a selvagens, ou até mesmo a formigas. Isso revela um claro atraso na consciência humana, desde os tempos antigos, ainda da época do Império Romano ou até antes. Pouco evoluímos de lá para cá, rumo a uma civilização preparada para viajar pelas estrelas, sem antes se enfrentar a si mesmo e se autodestruir. Quando pensamos em uma escala cósmica, não há razão que justifique travar guerras. O universo é infinitamente grande, com espaço e recursos para todos. É por isso que uma civilização alienígena capaz de viajar pelas estrelas nos olharíamos como selvagens. Pensariam: vejam, eles brigam por recursos. E uma civilização com essa capacidade já teria todos os recursos que necessita para continuar sua viagem. Pois viajar pelas estrelas exige proteção. E é muito provável que uma civilização assim já não enfrentasse mais nenhum tipo de dificuldade que nós seres humanos enfrentamos, como doenças, guerras e todo tipo de discórdia. Eles já teriam a capacidade de autocura desenvolvida há muito tempo, algo que nós seres humanos também temos, mas ainda é muito pouco compreendida pela ciência. Pois, como venho falando, investimos a maior parte dos nossos recursos justamente nas guerras, conflitos, discórdias. Investimos no problema ao invés da solução. Qualquer que seja o propósito da existência do cosmos, sua grandiosidade nos revela algo muito claro: a abundância está em tudo. Mesmo assim, nosso intelecto insiste em focar em disputas internas, alimentando divisões e atrasando o desenvolvimento da humanidade. Continuamos presos a conceitos ultrapassados de nações, fronteiras, raças, muito semelhante ao mundo antigo, que se dividia também em tribos, quando já deveríamos estar a caminho juntos como uma única civilização. Podemos fazer uma analogia: o universo é tão grande e tão vasto que daria para separar hindus vivendo em um planeta e cristãos em um outro planeta, separado por centenas e milhares de anos-luz. Quando pensamos assim, percebemos o quanto é absurdo lutar e guerrear pelo que temos aqui, confinados a um único planeta. A humanidade, por séculos, compete por recursos limitados, em vez de investir em progresso. Perda de tempo, de vidas humanas, dinheiro, com estratégias de autodestruição. Se, ao invés disso, tivéssemos dedicado esses recursos e desenvolver tecnologias para explorar o espaço, talvez hoje já estivéssemos colonizando Marte e já pensando qual o próximo planeta. A resposta está em nossas escolhas. Podemos continuar presos ao pensamento destrutivo ou dar o próximo passo, investindo em união, ciência e exploração espacial. Recentemente, tivemos o falecimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que liderou a maior potência econômica e militar do planeta. Após seu período como presidente, Carter dedicou sua vida ao ativismo humanitário, levando esperança e dignidade a pessoas ao redor do mundo. Embora tenha governado um país tão poderoso, é evidente que ele testemunhou e ficou sabendo de muitas atrocidades cometidas globalmente. Quando se afastou da política, sua consciência parece ter começado a pesar. Ele não buscou popularidade, preferindo agir nos bastidores e fazer sua contribuição de maneira discreta, mas impactante. Certamente, há centenas de pessoas como eles, espalhadas pelo mundo, desde simples pais de família até ex-presidentes de nações poderosas, ricas
ex-militares de alta patente. Quando você observa o sofrimento que direto ou indiretamente pode ter causado a outra pessoa, a países, se a sua índole for muito elevada, com valores e uma família, é inevitável que isso toque a sua consciência e um dia a conta chegue. Agora, imagine o Brasil sendo o primeiro país a dar uma contribuição verdadeira, significativa para a humanidade, a ponto de mudar a rota de nossa civilização. Um feito que seria motivo de imenso orgulho para nós brasileiros e também para os seres humanos do futuro. Vamos supor que o Brasil enfrente um conflito com uma nação hostil, que possua armamento nuclear. E, apesar de esgotar todas as possibilidades diplomáticas, o Brasil se vê obrigado a reagir quando mísseis nucleares são ativados contra seu território. Para a surpresa da nação inimiga, pequenos nanosatélites em órbita detectam imediatamente a movimentação em bases nucleares hostis. Esses nanosatélites enviam dados ao Centro de Defesa Nacional, que aciona uma resposta rápida e inovadora. Nanorobôs do tamanho de formigas, muito pequenos, quase imperceptíveis ao olho humano. Esses robôs, equipados com inteligência artificial avançada, viajam a velocidades incríveis até os mísseis nucleares, sendo completamente imperceptíveis aos radares e sistemas de segurança. Ao entrar nas instalações nucleares, eles emitem uma carga eletromagnética poderosa que inutiliza os mísseis. Em poucos minutos, os robôs retornam ao Brasil sem causar destruição ou ferir ninguém. Essa tecnologia poderia ser desenvolvida com aplicações da nanotecnologia, inteligência artificial e sistemas de pulso eletromagnético, que são pesquisas que já estão em andamento. Inclusive a área médica tem interesse nisso. O desafio é a miniaturização desses componentes, e o uso de IA permitiriam que robôs microscópicos fossem guiados com extrema precisão, executando missões com eficiência cirúrgica. Frustrada, a nação hostil lança um ataque aéreo com drones e aviões carregados de bombas, incluindo armamento nuclear. Mas o Brasil conta com uma defesa ainda mais sofisticada, um canhão de antigravidade. Esses dispositivos emitem ondas gravitacionais que desestabilizam os sistemas de voo, tornando os drones e aviões incapazes de operar. Eles perdem a sustentação e caem, mas sem causar danos aos pilotos ou soldados a bordo. A ideia de um canhão antigravidade está alinhada com as pesquisas teóricas em ondas gravitacionais e manipulação de campos eletromagnéticos. Os avanços que têm sido feitos na física quântica e engenharia podem tornar essa tecnologia viável no futuro breve. A nação hostil não desiste e envia submarinos e navios anfíbios repletos de armamento para a costa brasileira. Mais uma vez, o Brasil ativa essas defesas inovadoras. Robôs subaquáticos. Esses minúsculos invisíveis desativam os sistemas do submarino através de pulsos elétricos localizados, deixando as embarcações à deriva. Esses robôs poderiam funcionar com base em tecnologias de microrobótica e sistemas autônomos de localização. Já existem pesquisas em robôs chamados robôs bioaspirados, que imitam o comportamento de organismos aquáticos muito pequenos. A integração com redes neurais artificiais pode levar a sistemas de defesa completamente automatizados no futuro. Com essas tecnologias futuristas, o Brasil poderia se tornar uma potência global em defesa não letal, promovendo a paz e protegendo sua soberania sem causar sofrimento nenhum à humanidade, e nem mesmo aos brasileiros que teriam que ser enviados para um conflito armado. Depois de uma série de tentativas frustradas, a nação hostil reconhece a superioridade tecnológica brasileira e desiste de sua empreitada contra o Brasil. Surpreendentemente, o Brasil não apenas defende seu território, mas se torna um exemplo para o mundo. Centenas de nações se manifestam em apoio à política brasileira de não agressão e de desenvolvimento de tecnologias semelhantes. A população ao redor do globo começa a pressionar seus líderes para adotar medidas semelhantes, abolindo armas letais e priorizando a cooperação tecnológica para que a humanidade seja elevada a um novo patamar. O Brasil lidera esse movimento, promovendo uma visão de futuro onde tecnologia e paz caminham juntas. O impacto dessa política vai além
A humanidade começa a se unir. A postura do Brasil serve como trampolim para uma nova era, onde a consciência coletiva é elevada a patamares nunca antes vistos. Essa transformação global prepara a humanidade para os desafios e oportunidades do universo. Com tecnologias avançadas de defesa não letal e navegação espacial, estamos prontos para explorar as estrelas, não como nações, mas como uma civilização unificada. Imagine no futuro, onde não existam mais países ou cidades, mas uma civilização humana com recursos ilimitados. Esse futuro começa com a visão de uma nação que escolheu a paz e a tecnologia como pilares de sua política, o Brasil. Nas aulas de história, seremos lembrados como a nação que amava futebol e carnaval, mas que deu início à unificação da humanidade em sua jornada pelas estrelas. Essa é a visão do Brasil no espaço, um futuro onde nosso intelecto e nossas tecnologias não são usados para destruir, mas para construir e explorar e inspirar. Faça parte desta missão. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. É meu desejo trazer cada vez mais conteúdo ligado, sobretudo à questão da ficção científica, produzir filmes com inteligência artificial. No entanto, o acesso a tal tecnologia são bastante caros. Agradeço sua contribuição e até o próximo vídeo.